sobre cavalos reativos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cavalos reativos. Vou fazer uma aula curta aqui, mas eu quero que você entenda é que os cavalos, eles reagem, eles são seres que têm toda a noção de tudo, eles sentem tudo que a gente sente, tá? Eles sentem dor, eles sentem frio, calor, enfim, sentem fome, tudo igual, tá? Então, o que acontece? Só que as pessoas não atiram nisso. Então, elas não pensam, por exemplo, que um puxão na boca causa dor, mas causa. Então, o que é um cavalo reativo? Imagina só você, quando você bate a canela no tambor. E vamos dizer que você sempre bata naquele mesmo tambor. E aí a sua canela fica, né? Nossa, sempre estou batendo no tambor aquela perna. Você fica dolorida. Aquela sua perna fica dolorida, né? Aquela sua canela, imagina, deve estar toda roxa, enfim, toda machucada. Então fica dolorida. E aí eu chego lá, vou conversar com você e bato. Gente, você vai dar um pulo, você vai querer brigar comigo, vai, sei lá, né? Enfim, vai me xingar, sei lá. Enfim, e eu nem preciso bater, mas não é só eu chego, você tá com aquela canela toda machucada, e eu faço assim com a mão que eu vou bater, eu não preciso nem bater, você vai dar um pulo, tirar, ou vai segurar minha mão, vai tirar a perna, enfim. Porque você se tornou reativa. Porque a sua perna está doendo, e você se tornou reativa. Vou te dar um outro exemplo. Vamos dizer que toda vez que você vem na minha casa, a hora que a gente entra na sala, a hora que vai entrar, eu pego e dou um beliscão no seu braço. Mas olha que coisa louca. Toda vez que entra na sala, dou um beliscão no seu braço. E aí entra de novo, beliscão no seu braço. E toda vez eu dou um beliscão no seu braço. Passa um mês, todo dia você vem na minha casa, beliscão no seu braço. Quanto tempo vai demorar para você passar comigo pela porta da sala e eu nem precisar beliscar o seu braço, você já fazer isso? Já vai fazer isso, já vai dar um pulo pro lado, vai fazer isso, alguma coisa assim. Tentar fugir de mim. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Sabe por quê? Porque você se tornou reativa. Uma experiência ruim, uma experiência de dor, geralmente, te torna reativa. Te torna reativa a uma situação, te torna reativa a alguém, te torna ser reativa a uma ação. Então, vamos lá. Voltando para o cavalo. Um cavalo que está sempre sendo trabalhado com pressão na boca. Ele já tem as barras sensibilizadas, né? Depois eu vou te explicar sobre... Bom, vou te explicar agora. Dos estudos que fizeram, e realmente, assim, todas as necrópsias feitas nos mais de 350 cavalos mostravam cavalos com fissuras no maxilar, no osso, ou seja, pequenas fraturas causadas pela embocadura, cavalos de todas as idades, com pessoas, crianças, passeio, salto, tambor, dressage, rédeas, tudo, cavalos de várias modalidades, e todos eles tinham, tá? Então, só que lógico, em maior e menor grau, ou seja, pequenas fissuras sobre o osso, né, embaixo da gengiva, enfim. Por quê? Porque é um metal em cima de um osso coberto com tecido mole. E normalmente as pessoas, elas agem com uma certa agressividade e um peso nas mãos, ou têm uma equitação de má qualidade e precisam ficar se apoiando. Ou elas estão no dressage ou no salto e se apoiam o tempo todo. Você já viu o cavalo de salto? Não consegue fazer curva. Teve um caso há pouco tempo de uma trombada numa prova, porque não consegue fazer curva, porque eles trazem tanto aqui e querem virar o cavalo como se fosse um guidão de bicicleta e o cavalo não vira, entendeu? Eu já tive alunas de salto que vieram por isso, que o cavalo não fazia curva. Mas não era o cavalo, é porque elas não sabiam fazer, mas enfim. E aí o cavalo reativo, ele é isso, ele já está sensibilizado. Então o que acontece? A pessoa fica segurando ele. E aí, quanto mais segura, mais pressão, mas ele sente aquele desconforto e aquela dor. E ele vai ficando reativo e não tem mais para onde ir, porque você vai puxando cada vez mais, ele não tem mais para onde ir, ele já está assim. E aí, o que acontece em geral? Todo cavalo reativo, ele começa, lógico, ele está super sensibilizado, você não precisa mais pôr força. Chega uma hora que qualquer reladinha que você dá, ele dá nuca, ou ele dá de lado. E todo movimento do cavalo, ele é determinado pela posição de coluna. Coluna você entende da nuca do cavalo, toda a cervical, que é o pescoço, e a coluna dele mesmo, de dorso. Tá? Então, entortou a coluna, entortou o pescoço, pôs para baixo, para cima, modifica todo o uso do corpo, modifica toda a biomecânica. Toda a biomecânica ela é construída em cima disso.
tá? Da posição do uso da coluna. Então, um cavalo que está aqui, existem vários jogos de músculo que ele não consegue usar. Não usar, ele não consegue realmente fazer força, tracionar. E um deles é o posterior, quando você faz isso no cavalo. E o que acontece? Você realiza, um cavalo que está assim, você gera um encurtamento do cervical dele, uma verticalização e encurtamento. E o cavalo não consegue mais dar passadas para frente, ele dá passadas mais para o alto. Então você sente que o cavalo te joga sempre para cima. Todo cavalo reativo que você está segurando te joga para cima quando ele está reativo, porque ele sente dor e ele vai tentando se livrar e tentando, né, aliviar a pressão da dor, tal, e não meio que não consegue, e ele está sempre numa posição ruim, porque está sempre puxando, então é por isso, ele vira a cabeça para cá, tenta achar pontos de alívio. E cada vez que ele faz isso, vai te jogando para o lado, para cima, e é tremendamente desconfortável. E geralmente as pessoas pensam, puxa, esse cavalo é muito difícil, é muito ruim, é muito duro. E não é. E não é. É ação na mão. Então, é muito simples. Eu vou te ensinar e você vai mudar a sua ação da mão. E para isso você vai ter que lapidar a sua equitação, porque senão isso não é possível. Mas você vai mudar a sua ação de mão e o seu cavalo. Na mesma medida que você muda, o seu cavalo muda também. Porque ele começa a poder fazer alinhamento de dorso e de cervical, ele começa a conseguir usar apoio de posterior, ele começa a conseguir fazer elevação de abdômen dorso, que isso é que faz o cavalo ter suavidade e andar para frente e não para o alto. Enfim, muda completamente a movimentação do cavalo. Então, se você tem um cavalo que está reativo e ele consegue virar um tambor, pode ter certeza que a hora que você montar ele da forma correta e ele puder usar o corpo da melhor forma, esse cavalo vai virar muito e vai andar muito no percurso. Então é provável que você tenha um baita de um cavalo na mão e esteja achando que você tem um cavalo muito ruim ou muito problemático, um cavalo que não vai dar certo. E não é nada disso.